Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui da Monitoria de Arquitetura de Computadores. Sou seu monitor, Pedro Botelho, e dessa vez a gente vai estar falando um pouco sobre o sistema computacional. Nessa aula a gente vai estar vendo como um sistema computacional ele se divide e como essas divisões elas são implementadas no seu mais puro estado. A gente vai estar vendo questões elétricas, a gente vai estar vendo questões de implementação dos circuitos lá dentro, beleza? É importante que a gente saiba definir como o modelo computacional ele se divide e a gente tentar descobrir como é que eles funcionam, mesmo que seja uma abordagem muito básica. É interessante a gente saber como ele é construído. Mesmo que você não saiba construir um sistema computacional, é importante você saber alguns padrões que podem te tirar de algum problema lá na frente. Seguinte, a gente vai estar estudando arquitetura de computadores. A gente vai estar estudando arquiteturas e organizações. Isso aí já é basicamente o nível mais baixo. A gente já vai estar estudando questões de projeto, questões elétricas, como é que funcionam os componentes, né? Só que para a gente conseguir estudar um componente, a gente tem que saber como ele é implementado. A gente tem que saber as questões elétricas dele, beleza? E é isso que a gente vai ver nessa aula. A gente primeiro vai definir como é o modelo computacional básico, depois a gente vai verificar como é que esses blocos, como é que esses componentes eles estão implementados lá no mais baixo nível. A gente vai ver isso de uma maneira bem sucinta, bem rápida, só para vocês ficarem ligados, beleza? E depois a gente vai falar sobre o cérebro do computador, que é a unidade central de processamento, que é a CPU. A gente vai ver como ela se divide e a gente vai ver como é que ela funciona. Claro, mais na frente nesse cursinho, a gente vai ver como cada componente funciona. A gente vai ver como a CPU funciona, como a memória, como o dispositivo de trabalho funciona. Só que a gente tem, primeiro, para a gente conseguir estudar qualquer componente, a gente tem que saber que tem um cérebro ali, que ele vai comandar tudo. E a gente tem que saber que esses componentes eles são implementados em baixo nível, eles são implementados em circuitos elétricos, e a gente tem que saber disso. Então, a gente vai começar o nosso estudo definindo um modelo computacional. Como é que a gente pode definir um modelo computacional? Quando a gente vai fazer a modelagem de alguma coisa, quando a gente vai fazer... A gente vai pensar alguma coisa, geralmente a gente faz um diagrama, geralmente a gente faz uma divisão de tarefas, né? Então, o computador, ele opera da mesma forma, né? A gente tem como dividir o computador em blocos, a gente tem como dividir o computador utilizando um diagrama de blocos. E a gente pode dividir um computador em três peças principais, que é a unidade central de processamento, que a gente chama de CPU, Central Processing Unit, que é responsável por processar os dados do computador. A gente tem como dividir também em memória e dispositivo de entrada e saída. Cada um tem sua importância. É claro, eu posso dizer que a CPU é a parte mais importante porque ela é o cérebro, ela que vai processar todos os dados. A memória tem como objetivo guardar os dados. Então você tem aí no seu computador a memória RAM, ela vai guardar dados que são processados no CPU, né, na CPU. E você tem dispositivos de entrada e saída que eles vão levar dados até a CPU para serem processados. E também podem trazer dados da CPU, né, para o meio externo. Como exemplo disso, a gente tem aí nosso teclado, a gente tem nosso monitor como dispositivos, né? Eu vou desenhar aqui para vocês. Vamos dizer que a gente tem aqui nosso gabinetezinho, né? E aqui dentro vai ter a nossa placa-mãe, vai ter nosso processador. O processador é a CPU. Ele vai fazer o processamento de todos os dados. A gente tem um monitor, né? O monitor vai mostrar para a gente o que está acontecendo aqui. E a gente tem um teclado. Beleza? O teclado ele vai servir para a gente se comunicar com o computador. Então veja só, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um monitor. O que ele vai fazer? Ele vai trazer dados até a gente. Ele vai mostrar para a gente o que está acontecendo. Então ele é um dispositivo de saída. Já o teclado ele vai levar dados até a CPU, né? Até a CPUzinha que está aqui dentro do gabinete. Então ele é um dispositivo de entrada. Beleza? O dispositivo de saída traz dados da CPU
e o dispositivo de entrada leva dados até a CPU. Então, por exemplo, se eu escrever meu nome aqui e aqui, por exemplo, tiver o bloco de notas, eu vou escrever meu nome. O que pode acontecer? Pode acontecer da CPU, ela vai pegar os dados que eu estou inserindo no teclado, ele vai pegar esses dados e o que? Vai salvar na memória. Olha só, ele vai salvar na nossa memóriazinha lá, dispositivo de memória que ele vai guardar dados. E ao mesmo tempo que ele está salvando na memória, ele vai estar mostrando meu nome aqui. Beleza? Então é isso que é assim que a gente pode definir um computador de uma maneira mais básica possível. A gente vai ter unidade central que vai processar dados, a gente vai ter uma memória que ela vai guardar dados, e a gente vai ter dispositivos tanto de entrada como de saída que vão fazer essa interface com a gente, com o usuário. Eles vão levar dados ou trazer dados até a CPU. Outro exemplo, meu mouse aqui, que eu estou usando para rabiscar a tela, é um dispositivo de entrada, né? Quando eu clico, olha só, aparece alguma coisa na tela. Quando eu clico no mouse, ele está levando os dados que eu estou colocando no mouse para a CPU, beleza? A CPU está processando esses dados e está mostrando esses dados no monitor. E eventualmente alguns desses dados vão ser guardados, né? Porque tudo isso, na verdade, acontece por meio de captação de dados. Então pode ser que alguns dados sejam guardados para ser utilizados depois, né? Então, no final das contas, a gente vai ter um sistema computacional dividido em blocos, dividido em CPU, em memória, em dispositivos. E eles se comunicam, mas como é que eles podem se comunicar? A gente vai ter caminhos que eles vão interligar esses blocos. A gente vai ter a CPU, como eu já mostrei antes, né? A gente vai ter a CPU que se comunica com os dispositivos de entrada e saída e se comunica com a memória, beleza? Então a gente tem como fazer essa comunicação entre os dispositivos. E a gente também tem a CPU como um cérebro. Imagina só, a memória só guarda dados e o dispositivo de entrada e saída só leva dados até a CPU. Então você vê que a memória e esses dispositivos eles estão submetidos à CPU. Então a CPU é o cérebro, a CPU é o mestre do computador. Beleza? Então a CPU é quem manipula tudo. Quem manipula a memória é a CPU. Quem manipula os dispositivos é a CPU. A CPU que vai dizer se quer ou não receber os dados, né? Eu posso clicar aqui o dia inteiro no mouse, mas se a CPU não estiver pronta para receber os dados, não adianta de nada. Por exemplo, quando o seu computador trava e você clica no mouse, o que acontece na tela? Nada, né? Então, tudo está a cargo da CPU. Então a gente vai ter dispositivos, vai ter caminhos interligando esses dispositivos, né? Esses blocos que a gente chama, os blocos que compõem o modelo computacional. E a gente vai ter a CPU manipulando esses outros dois blocos. A gente pode dizer que o maior objetivo desses blocos aqui é, na verdade, levar dados à CPU. Então a gente já tem aí mais um indício de que a CPU pode ser mesmo chamado de cérebro de computador. Então quando alguém falar para vocês que a CPU é o cérebro do computador, você não precisa dizer que ela é burra. Você pode dizer que, total razão, meu amigo, a pessoa está falando a verdade. CPU, né? Você pode dizer que ela é burra se ela disser que o gabinete do computador é a CPU. Você pode dizer que ela é burra. Mas se ela falar que a CPU é o cérebro, ela está falando totalmente a verdade. Ela merece um prêmio. E a gente tem aí a CPU como um dispositivo do computador altamente complexo. Tanto que ele tem que ser dividido em três partes principais. A gente tem dentro da CPU, a gente tem a ULA, que é a unidade lógica e aritmética. Ela vai fazer as operações de processamento de dados, propriamente ditos. Vai fazer os processamentos lógicos e aritméticos. Como você sabe, no computador tudo é números binários, né? Como a gente vai ver daqui a pouco o porquê disso. Então quem vai fazer essas operações de números binários, de soma e subtração e comparação, é a ULA. Beleza? E a gente também tem outros dois dispositivos principais dentro da CPU. A gente vai ter a unidade de controle, que vai fazer o controle das operações da ULA. E a gente tem o banco de registradores, que são pequenos dispositivos de armazenamento que ficam dentro da CPU. Então veja só,
Fora da CPU você tem dispositivos de armazenamento e dentro da CPU você também tem dispositivos de armazenamento. Eles vão ter uma diferença, isso a gente vai ver mais tarde no curso. Só que eu posso dar um spoiler para vocês, que a memória que está fora da CPU ela é mais lenta e essa memória que está dentro da CPU ela é mais rápida. A gente vai ver depois a hierarquia de memória, a gente vai ver como o tamanho desses caminhos ele influi. Eu posso dizer para vocês que essa memória ela é mais distante do processador, então o tempo de acesso é maior. Agora, na hora que a CPU vai acessar esses registradores, eles estão dentro da CPU, então é mais rápido, né? Já a memória está bem longe, é mais difícil. Joia? E eu coloquei aqui para vocês um diagramazinho de blocos. Como eu falei, o computador ele pode ser dividido em blocos e quando a gente vai fazer algum projeto é bom a gente dividir em blocos. E eu coloquei aqui um diagramazinho de blocos para facilitar a nossa visualização. Olha aqui, ó. O nosso computador está dividido em 3 blocos principais: dispositivo de entrada e saída, memória e CPU. Veja só, a CPU está dividida em 3 blocos. Aí só tem 2, viu? Mas são 3. A CPU está dividida em unidade de controle, ó, o C, unidade lógica e aritmética, que é a ULA, e banco de registradores, que está mais ou menos aqui, vamos dizer assim. São 3. Então a gente tem um sistema computacional que ele é dividido em partes, beleza? Então, só para a gente deixar super claro aqui para vocês aprenderem direitinho, um computador é dividido em CPU, você vai processar dados. Na memória, você vai guardar dados. E em dispositivos de entrada e saída que vão movimentar os dados do meio externo para dentro do computador ou do computador para o meio externo. Verifique que a gente tem esses caminhos que eles vão levar dos meios externos do dispositivo de saída, de entrada, aliás, para a CPU. E você vai ter meios que vão levar da CPU para dispositivos de saída e caminhos que vão levar até a memória. Então, você já logo vê que a CPU ela tem um papel primordial no controle do computador, beleza? Então, dessa forma a gente viu que o computador ele é dividido em 3 partes, em que cada parte tem um papel, em que a CPU é o líder e a memória e os dispositivos de entrada e saída são os subjugados à CPU. E sendo o computador uma máquina tão complexa, ela tem que ser dividida em partes. A CPU é ainda bem complexa, tem que ser dividida em mais partes, que é a ULA, a UC e os registradores. Beleza? Um último exemplo aqui para fixar essa parte, para a gente ir adiante. Vamos dizer que eu tenho o meu computador, vamos dizer que eu tenho o meu computadorzinho aqui. E eu tenho um microfone e eu tenho uma caixa de som. Eu tenho um microfone, ó, dizer o microfone aqui que está mais parecido com uma bola de sorvete. O microfone, liguei ele aqui no computador e eu tenho uma caixinha de som, ó. Vou desenhar uma caixa de som aqui, horrível, e ligar no computador. Beleza, tá aqui meu computador. Vou ligar ele. Liguei o computador, ligou, joia. Vou falar no microfone. Beleza, vou falar aqui no microfone, falar alguma coisa, tarará, tarará. Falei no microfone, ó. Então, o microfone ele vai captar a minha voz e ele vai mandar para o computador. Dispositivos que levam dados do meio externo, que entram dados no computador, a gente chama de dispositivos de entrada. E ele vai levar até a CPU por meio de conexões. Ó, ele levou até a CPU processou esses dados, né? E caso ela queira, ela pode processar esses dados e salvar na memória. Então ela salvou minha voz na memória. Vai ficar lá na memória o meu ponto MP3, por exemplo. Então, ou escutar depois. Né? E enquanto eu estou falando, eu posso amplificar minha voz utilizando uma caixa de som. Então olha só, a caixa de som ela vai mandar a minha voz mais alto para outros cantos. Como é que isso funciona? A CPU vai pegar os dados que ela recebeu do microfone e mandar para esse dispositivo aqui, que ele vai pegar dados da CPU e jogar para fora. Ele é um dispositivo de saída, ele vai fazer a interface da CPU com os dados externos, só que ao invés do dispositivo de entrada, ele não vai inserir, ele vai retirar, ele vai pegar os dados que a CPU processou e mostrar para o mundo, entendeu? Então a gente tem aqui, por exemplo,
Um computador que ele pode ser dito como um amplificador, por exemplo. Ele vai pegar aqui do microfone, vai processar o dado, vai guardar aqui na memória e ele vai jogar para uma caixa de som. Então eu tenho aqui o dispositivo de entrada, dispositivo de saída e o computador que é dividido em memória e CPU. Joia, pessoal? Então vamos para frente para a gente ver mais coisas. Espero que isso aqui tenha ficado entendido. Daqui para frente a gente vai sempre voltar nesses aspectos. Então se você não entendeu é só voltar o vídeo ou esperar mais na frente, a gente vai falar isso de novo. E outro assunto bem interessante que a gente tem que cobrir é quanto aos componentes eletrônicos em geral, né? Então, todos os componentes eletrônicos eles vão sempre operar sinais elétricos. Então, vocês viram lá no terceiro ano do ensino médio, e quem fez eletrotécnica talvez tenha visto no segundo ano, né? Ensino técnico que eu falo. E todo componente eletrônico, né, seja ele qual for, ele vai operar sinais elétricos. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma lâmpada, vamos dizer que eu tenho uma lâmpada aqui, e tem aqui um circuito, né? E eu tenho aqui, por exemplo, um gerador, vamos dizer, né? Vamos dizer que isso aqui seja um circuito de uma lâmpada. Então, essa lâmpada ela vai operar em sinais elétricos. Ela vai receber um sinal elétrico, ela vai ligar, né? E deixa eu apagar aqui. Opa. E a gente vai ter dispositivos eletrônicos, componentes eletrônicos operando nesses sinais elétricos, e é isso que vai manter a nossa comunicação. Mas basicamente, o que são sinais elétricos? Eu estou falando aqui de sinais elétricos sem vocês nem saberem o que é. Então vamos definir primeiramente o que é sinal elétrico para a gente saber o que significa essa frase. Componentes eletrônicos operam em sinais elétricos. O que é um sinal elétrico? O sinal elétrico é a variação da corrente elétrica. Corrente elétrica que você viu lá no ensino médio, que tem um símbolo I, né, medida em ampere. E a variação da corrente elétrica em um condutor. O que é o condutor? É um fio de cobre, por exemplo. Condutor é aquele que você liga os fios, né? Você liga, por exemplo, um fio numa bateria, tanto no cátodo quanto no ânodo, e você consegue gerar uma corrente elétrica ali. Então, quando você verifica a corrente elétrica nesse condutor, você vai verificar que ele está variando. Então, quando você verifica essa variação da corrente elétrica, você tem um sinal elétrico. Beleza? Então, essa variação da corrente elétrica é o que impulsiona a utilização dos componentes eletrônicos. Então, de novo, componentes eletrônicos eles vão sempre operar com sinais elétricos. E sinal elétrico é a variação da corrente elétrica no condutor. E essa variação é como? Se você for medir lá a variação elétrica, você vai ter dois tipos de sinais elétricos, né? Você vai ter dois tipos de variação. Você vai ter uma variação que ela vai ser bem contínua, vai ser parecendo uma função senoidal, ela vai ser assim, ó, dependendo do circuito. E você pode ter sinais que não são dessa forma. Você pode ter sinais mais obtusos, que ele é mais fácil de medir dessa forma, né? Então a gente pode definir essas variações de corrente por meio de sinais elétricos, né? Então a gente tem dois tipos de sinais elétricos. A gente tem o sinal analógico e o sinal digital, joia? Então o que é um sinal analógico? O sinal analógico ele tem infinitos valores de amplitude. Amplitude, né, que eu falo, é aquela altura da onda. Então ele tem infinitos valores de amplitude. Então, se você for medir lá a sua corrente elétrica, você vai ver lá, utilizando seu medidor, que a tensão, a corrente ela pode variar dessa forma. Vai ter picos em que ela vai variar mais, ó. Vai ter picos que ela vai variar menos. Então, você tem que estar sempre de olho nisso. E isso é um sinal analógico, que ele é muito utilizado, especialmente para comunicação por exemplo, comunicação com pessoas, né? Por exemplo, microfone, amplificador, que faz essa interface com o meio externo, geralmente é sinal analógico, joia? Que no caso são, por exemplo, dispositivos de entrada e saída de som, beleza? Então, de novo, sinal analógico tem infinitos valores de amplitude. Já um sinal digital, ele vai ter finitos valores de amplitude, beleza? Pode estar meio confuso aí, mas eu vou fazer vocês entenderem com a imagem aqui, que eu até já desenhei ela antes, né?
Então, tá aqui a imagem, pessoal. Aqui a gente tem o sinal analógico e o sinal digital. Beleza? E qual é a diferença? Veja só. Se eu traçar aqui uma linha, por exemplo, vou traçar aqui uma linha. Eu vou dizer, aqui é o nível 0 e aqui é o nível 256, por exemplo. Né? Então veja só. Do nível 0 até o 256, se eu for marcar aqui um ponto para testar cada ponto de tensão, cada ponto de sinal, aliás, ó, aqui pode ser um, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro, aqui vai ser outro. Porque veja só, a amplitude da onda ela muda a cada instante e ela nunca é constante, ela sempre é um valor diferente. Veja só. Então a gente pode dizer que a onda analógica, o sinal analógico, ele tem infinitos valores de amplitude porque a amplitude da onda, ela sempre vai ser diferente. Ó. Se eu medir daqui para cá, olha só, é diferente, né? Esse aqui é baixo. Aí eu vou medir aqui, daqui para cá, desse aqui, daqui para cá, desse aqui, daqui para cá. Veja só que a onda ela vai ter sempre amplitudes diferentes. Eu nunca vou conseguir fazer aí uma contagem legal, porque, por exemplo, vamos dizer que aqui o valor da amplitude seja 176, aqui seja aqui não, aqui é bem uns dois, né? Que é só dois basicamente. Aqui é 276, 256, 256 não, 255. Aqui vai ser, sei lá, 300. Aqui vai ser 400. Aqui vai ser 5. Então, veja só aí que a gente vai ter infinitos valores de amplitude. Geralmente são 256, que é de 0 até 255. Mas pode ser que seja infinitos, pode ser que seja de 0 até 1000, 0 até 1 milhão, sei lá. Então você não consegue manter a sua contagem disso. Você vai ter sempre valores infinitos de amplitude. E um exemplo disso é o áudio captado pelo microfone. Se você abrir seu microfone lá no celular, por exemplo, e você falar, você vai ver que ele vai mostrar a amplitude da sua voz. Então pega aí seu celular, você pega aqui o seu celular e fala no microfone. Tá aqui o microfonezinho dele, você vai falar. Então ele vai fazer mais ou menos assim, ó. Se liga aqui, vou fazer com vocês. Você vai falando, você fala e com a altura da sua voz ele vai mostrar a amplitude da sua voz. Então veja só, eu tô falando baixinho, quando eu falo mais alto ele aumenta a amplitude. Então veja só, a minha voz ela tem diversos valores de amplitude. Ela pode estar falando baixo, eu posso ir aumentando. Então, se eu for quantificar a minha voz, vai ter diversos valores de amplitude. Beleza? Então, isso aqui eu posso dizer que isso aqui seja um valor analógico, que ele tem diversos valores de amplitude. Essa amplitude é diferente dessa, que é diferente dessa. Então, se eu for contar todos os valores de amplitude possível, eu vou passar o dia inteiro aqui e eu nunca vou conseguir fazer uma contagem precisa desse circuito que gera essa onda, né? Então, circuitos que operam em sinal analógico eles são mais complexos. Só que a gente tem circuitos mais simples que eles operam em sinal digital, que vão ter finitos valores de amplitude. Enquanto esse aqui pode ter, por exemplo, 256, o sinal digital tem só dois valores de amplitude que são totalmente limitados, totalmente finitos. Só que isso facilita tanto a vida do engenheiro eletricista, você não tem noção. Então veja só, aqui no meu sinal digital eu tenho só dois valores, ó, esse e esse. Se eu, por exemplo, pegar esse aqui, ele vai estar à mesma altura dessa onda. Se eu pegar essa, vai ter a mesma altura dessa. Se eu pegar essa, vai ter a mesma altura dessa. Essa vai ter a mesma altura dessa, a mesma altura. A amplitude é a mesma. Só tem dois valores de amplitude. O valor aqui, que é um valor alto, perceba que esse valor aqui está alto, né? Ele está alto e esse valor aqui ele está baixo. Ele está baixinho. Então a gente só tem dois valores de amplitude. E a gente fala que a gente tem um valor alto quando ele está ligado. Ó. Então veja só. Se a tensão dela tá grande, se a onda ela tá altinha assim, ela tá dessa forma, a gente diz que está ligado. E se ela tá retinha aqui embaixo, ó, se ela tá baixa, a gente diz que ela tá desligado, né? Então, o que que a gente fala do sinal? Como é que a gente pode quantificar o sinal? Com apenas dois níveis de amplitude, uma amplitude baixa e uma amplitude alta.
Quando a amplitude está altinha assim, está alta, a gente diz que o sinal está ligado. Ó. Quando ela está baixa, a gente fala que o sinal está desligado. E veja só, ou ele está ligado ou ele está desligado. Não tem como ele estar aqui no meio, não tem como ele estar aqui. Que nem aqui, ó. Esse aqui tinha como estar aqui, 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 aqui. Não. No sinal digital, só tem como ou tá aqui embaixo, ou tá aqui em cima. Então você tem uma facilidade melhor, você tem valores de amplitude limitados, finitos. Isso facilita muito a vida da pessoa. Ou no sinal digital, ou tá ligado, ou tá desligado. Joia? Um exemplo disso é uma lâmpada. Você vai no seu quarto, você olha pra cima, tem uma lâmpada. Tô olhando aqui pra minha lâmpada. Eu vou ligar a luz. Eu vou lá no interruptor e eu ligo a luz. Pá, liguei a luz. Lâmpada acendeu. A lâmpada tá ligada. Vou lá e desligo a lâmpada. A lâmpada tá desligada. Eu posso quantificar o sinal da lâmpada, o sinal elétrico da lâmpada, com o sinal digital, né? A lâmpada tá ligada. Beleza, ligou, ó. Tá aqui, ó. Ligou a lâmpada. Então, quando a lâmpada tá ligada, a onda é essa, ó. Ela tá alta. Quando ela tá desligada, a onda é essa, ó. Tá desligada. Joia? Então, são questões que facilitam muito a vida do engenheiro, a vida do eletricista. Você tem circuitos, você vai ter componentes eletrônicos que eles vão operar com sinal analógico e você vai ter componentes eletrônicos que vão operar em sinal digital. Você vai lá, verifica a variação da corrente elétrica nos condutores. Se ele tiver dessa forma, é digital, ele só vai ter dois valores possíveis. Se for dessa forma, ele vai ter infinitos valores possíveis, ó, se você for contar ponto por ponto. Aqui não. Olha aqui, ó. Aqui é 1, aqui é 0, aliás, e aqui é 1. Aqui tá ligado, aqui tá desligado, ó. Eu posso quantificar dessa forma, aqui tá desligado e aqui tá ligado. Beleza? Então, dessa forma a gente consegue facilitar demais a nossa vida, né, na questão de projetar componentes. Então, agora você já sabe como é que um componente ele funciona, né? Você pode ter componentes analógicos e digitais. E a gente vai ver que os digitais eles são muito utilizados na fabricação de computadores. Por um simples motivo, né? A gente vai estar utilizando esses que a gente chama de circuitos de processamento. Eles são circuitos que eles podem processar dados e a gente consegue fazer isso de uma maneira um pouco mais fácil, né? E a gente vai utilizar para isso circuitos digitais. Como o nome já sugere, o circuito digital ele opera com sinal digital. Ele só vai ter aquelas duas valores de amplitude. Ou tá alto ou tá baixo. Joia? E circuitos digitais, eles vão relacionar entradas de sinais, né? Ele vai receber sinais de entrada e pegar esse sinal de entrada, vai processar esse sinal e vai devolver uma saída que também é um sinal digital. Beleza? Então ele vai receber um sinal digital e vai devolver um outro sinal digital que ele vai ser decorrente desse sinal de entrada. Vai pegar o sinal de entrada, processar o sinal de entrada e devolver uma saída que se baseia naquela entrada. É tipo você faz uma soma. Quando você faz uma soma, o resultado da soma vai depender dos termos daquela soma, né? Então, coloquei aqui um exemplo. Imagina que isso aqui é um circuito digital. Isso aqui é uma caixa preta, né? Aqui dentro vai ter um circuito digital. Aqui dentro tem um circuito que ele opera com um sinal digital. E aqui dentro tem um condutor, tem um fio. E esse fio vai levar até o circuito digital. Aqui dentro eu posso colocar dois valores de tensão. Desligado ou ligado. Então eu vou ligar aqui, eu vou colocar uma tensão. Por exemplo, se eu colocar a tensão alta, aqui vai sair uma tensão, né? Que vai sair um sinal elétrico. Se eu colocar uma tensão baixa, aqui vai sair outro sinal elétrico, né? Então, o circuito digital ele vai pegar a entrada, vai manipular ele e vai devolver uma saída, que também é um sinal digital. Ele vai receber um sinal digital, vai manipular esse sinal digital e vai devolver outro sinal digital. Joia, pessoal? Beleza. Então, a gente tem também com essa habilidade do circuito digital de operar em sinais digitais, ou seja, operar só com dois níveis de tensão, que já facilita muito a programar, que já facilita muito o desenvolvimento. Foi-se estabelecido que há muito tempo atrás, né, já que os componentes elétricos eles começaram a produzir os componentes dos computadores, os componentes eletrônicos, não mais em eletrônica analógica, e sim em eletrônica digital, circuitos digitais.
Então, utilizaram esses circuitos digitais, que operam com sinais digitais, na construção de componentes eletrônicos de computadores. Beleza? Então, perceba só, a gente tem dois níveis de tensão. No sinal digital a gente tem dois níveis de tensão. E lá em 1800 e lá vai pedrada, George Boole criou a lógica booleana, em que você tem verdadeiro e falso, né? Você vai ter verdadeiro e você vai ter falso, e você vai conseguir operar utilizando isso. Então, o que as pessoas pensaram lá quando estavam trazendo essa questão de eletrônica digital, estavam trazendo essa questão de eletrônica digital à tona, quando isso começou a ser utilizado lá nos componentes eletrônicos, que meio que nasceu junto, né? A eletrônica digital ela foi meio que criada para isso, para ser usada em computadores. Mas enfim, pensaram o seguinte: a gente tem dois níveis de tensão na eletrônica digital. A gente pode representar isso com números binários. Números binários a gente tem o quê? A gente tem zeros e uns. Joia? Então, a gente tem zeros e uns em números binários e a gente consegue representar cada um dos níveis de tensão com um número binário. Quando a tensão está baixa, a gente pode representar por zero. E quando a tensão está alta, a gente pode representar por 1. Joia? Então, o que eles pensaram? A gente pode representar o sinal digital, a gente pode representar os níveis de tensão do sinal digital com números binários. Então, se a nossa tensão está baixa, ela está baixa aqui, ó, ela está desligada, ela é falso, ela é zero, ela é F, é false. Né? A gente fala que a tensão está baixa quando ela está com 0 volts, quando não está passando tensão ali, ó. Não está passando tensão, não está passando corrente, né? Só que se tiver passando, se tiver com 5 volts, 5 volts de tensão, a gente fala que está verdadeiro, a gente fala que está passando 1, né? A gente diz que o valor lógico é 1, né? Então, a gente consegue representar o sinal digital utilizando números binários. A gente consegue representar cada valor de tensão com um dígito binário, em que o valor de tensão baixo, 0 volt, a gente representa com 0, e o valor de tensão alto, 5 volts, que é o verdadeiro, a gente representa com 1. E com essa habilidade de representar o 0 ou o falso, não é? E o 1 ou o verdadeiro, a gente consegue aplicar a lógica booleana. A gente consegue realizar operações lógicas booleanas, né? E ao nome disso, a gente dá lógica digital. A gente consegue representar, a gente consegue operar operações lógicas com circuitos digitais, em que circuitos digitais operam falso, né? E verdadeiro, dependendo do nível de tensão. Então a gente consegue representar operações lógicas, operações booleanas com as circuitos digitais. E a isso a gente dá o nome de lógica digital. A gente conseguir expressar né, expressões booleanas utilizando circuitos digitais. E isso isso foi um marco interessantíssimo no meio da computação. Beleza? Então a gente pode representar um valor de tensão, um nível de tensão, né, com um bit, ou seja, um dígito binário. Lembra que eu falei que cada dígito binário é um bit? Então, por exemplo, olha só. Isso aqui é um bit, ó. Isso aqui é outro bit. Isso aqui é um bit. Isso é um bit. Por que isso é um bit? O bit guarda ou 0 ou 1, né? Aqui podia ser 0 ou podia ser 1. Só que aqui é 1. Aqui podia ser 0 ou podia ser 1. Só que aqui é 1. Opa, perdão. Aqui podia ser 0 ou ser 1 e aqui é 0. Tensão é 0, ó. Aqui podia ser 0 ou podia ser 1. Só que aqui é 1, ó. Aqui podia ser 0 ou 1. Aqui podia ser 1 ou 0. E aqui acaba sendo 0. Então, cada nível de tensão pode ser representado por um bit. Então, eles foram juntando as peças e acabaram chegando essa cornucópia super legal de hoje em dia que a gente chama de eletrônica digital. Que a gente consegue representar tantas coisas por meio de circuitos. Beleza? A gente consegue representar valores discretos por meio de valor de tensão. Por exemplo, vocês já viram em matemática básica, né? Que você tem um P e Q, né? E que isso aqui assume verdadeiro ou falso, isso aqui assume verdadeiro ou falso. E só vai ser verdadeiro essa expressão aqui se os dois forem verdadeiros. Só que cada bicho desse aqui, ele só acessa um valor, né? Ou é 1, ou é verdadeiro, ou é falso.
E o P, ele representa, ele é um átomo que ele representa uma informação lógica. Por exemplo, Pedro foi à feira, Luiz foi nadar. Então isso aqui representa, esse bit aqui representa um valor lógico. Então a gente pode utilizar esse valor lógico na nossa compreensão dos circuitos. Beleza? Que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza, pessoal? Então de novo, circuitos digitais operam sinais digitais, recebem sinal digital, manipulam o sinal digital e devolve outro sinal digital. A gente tem 0 volts, ó, que quer dizer que está desligado, quer dizer que está falso, e 5 volts, que quer dizer que está verdadeiro, quer dizer que está ligado. Joia? Cada bit representa ou 0 ou 1, né, ó, 0, 1, e representa um valor discreto. Joia? Discreto de informação, que pode ser utilizado para a gente mapear expressões. É claro, na hora que a gente for fazer esse mapeamento, a gente faz a questão toda teórica na mão, só que na questão lá do circuito, ele só vai verificar isso, só vai verificar os níveis de tensão. Então, no circuito, ele só verifica níveis de tensão. Só que você pode dar significados a isso. E é isso que a gente chama de valor discreto. Joia? Então, talvez tenha ficado um pouco estranho na cabeça de vocês, mas eu vou seguir aqui. E a gente, como eu falei antes, vocês têm entradas e saídas de um circuito digital. O circuito digital ele vai pegar a entrada, vai processar essa entrada e vai devolver uma saída com base nessa entrada. A entrada, ela influi a saída, beleza? Então você não tem como ter saída sem ter entradas, beleza? Então o circuito digital ele vai relacionar as entradas com as saídas. E para fazer essa relação, ele vai usar a álgebra booleana. Né? Você vai ter relações lógicas em que nessas relações você só tem dois valores. Tá verdadeiro? Tá falso? Então, utilizando essas relações lógicas, você consegue relacionar as entradas com as saídas. Você vai fazer uma relação lógica daquelas entradas e gerar uma saída a partir delas. Beleza? Então, você vai ter entradas que a gente chama de variáveis booleanas, que elas vão assumir dois valores, ou 0 ou 1. Né? E a gente pode dizer que essas entradas elas estão representando ali dois fenômenos. Como assim? Como assim dois fenômenos? Seguinte, como eu falei antes, cada tensão representa um nível lógico. A tensão de 0 volt representa 0. A tensão de 5 volt representa 1. Então, você vai pegar uma tensão dessa aqui e colocar no seu circuito. Beleza? E isso aqui a gente chama de entrada. Se você pegar uma tensão, um sinal digital e colocar no seu circuito digital, ele vai ser uma entrada. E essa entrada vai estar representando uma variável booleana, porque ela só vai ter dois valores, 0 ou 1. Só que a gente pode dizer lá na teoria que isso vai estar representando um fenômeno físico, que é o nível de tensão, um fenômeno lógico, que é o estado do circuito, como eu falei aqui no slide anterior, que na verdade é 5 volts, o fenômeno físico lá do circuito é 5 volts. Só que a gente está vendo isso aqui como sendo verdadeiro. Se for 0 volts, a gente está vendo que isso aqui é 0 volts lá no circuito. Só que na realidade só que a gente pensa como sendo falso. Então a gente vai ter aqui o fenômeno físico, que é o que realmente acontece, e o fenômeno lógico, que é o que a gente induz a partir disso aqui. A gente tem um fenômeno físico e a gente representa ele da forma que a gente quiser. A gente pega aquele fenômeno físico e a gente opera nele como um fenômeno lógico. A gente vai fazer operações lógicas em cima do fenômeno físico. Beleza? E eu vou mostrar para vocês aqui duas tabelinhas e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos ver primeiro aqui o fenômeno físico. Os níveis de tensão. Beleza? Então, se a tensão for 5 volts, a gente fala que o bit ele é valor 1, né? A gente fala que aquilo ali assume o valor 1, assume o valor de verdade. Só que a gente tem níveis a gente tem até um certo ponto onde é verdadeira e um certo ponto que é falso. Não é de 0 a, por exemplo, 4,9 é falso, ou de 5 a 0,1 é verdadeiro. Não, a gente tem um certo limite. Então, de 2 volts até 5 volts, a gente fala que é
verdadeiro, a gente fala que é bit de valor 1, beleza? E de 0,8 volts até 0 volts a gente fala que é o valor zero, que é falso. Então essa região aqui entre 0,8 e 2 volts a gente não utiliza. Mas vocês devem estar achando esquisito, porque aqui eu já coloquei mais valores de tensão e antes eu tinha falado que a amplitude só tinha 2. Veja só, essa parte aqui eu não vou nem utilizar. Ó. Entre 0,8 e 2 eu não vou nem utilizar, então eu vou tirar ela da explicação, porque ela não é utilizável. Porque se meu sistema aqui tivesse 3 valores de tensão, eu podia colocar aqui, por exemplo, bit de valor 2, bit de valor 1 e bit de valor 0. Só que eu só tenho 2, ó. Aí esse e esse. Então esse aqui eu não preciso utilizar. Descarto. Joia? Então vamos focar nesses dois. A questão eu esqueci a palavra. De você ser discreto é você conseguir expressar de uma maneira simples. Então, lá na tensão, lá no nível analógico, para cada valorzinho você vai ter uma amplitude. Aqui não. Uma faixa de tensão, olha essa faixa de tensão de 2 até 5. Pra gente, lá na analógica, isso aqui seria vários valores de amplitude. Pra gente é só um. Isso aqui pra gente é só um valor, que é 1. Isso aqui, lá na analógica, seria uma porrada de valores. Pra gente, isso aqui é 0. 0 até 0,8. Isso aqui pra gente é 0. Então, se você está medindo lá seu circuito e é 0,8, é 0,7, ele é 0. Se ele for, por exemplo, 1,5, pra gente não significa nada. Agora, se for 2 ou 5, aí é 1. Beleza? A gente deixa uma coisa mais discreta, a gente deixa uma coisa mais simples, reduzindo a quantidade de representações para apenas 2, 0 e 1. E cada representação representa uma faixa de tensão. Ó. O 1 representa isso e o 0 representa isso. Joia? Isso é a representação de fenômenos físicos. A gente consegue representar fenômenos físicos utilizando os bits, né? Então, a gente pega o fenômeno físico, que é a tensão, nível de tensão, e a gente representa utilizando variáveis booleanas, que é 0 e 1. E essa variável ela tem um valor, né? 0 e 1, e a variável a gente chama de bit. Beleza? E a gente vai ter também um fenômeno lógico, ou seja, que se baseia na lógica. O que é verdadeiro? O que é falso? O que é do bem? O que é do mal? Então é isso que a gente também tem que estudar. Se o bit ele tem um valor 0, olha só, se o bit tem um valor 0, 0 volts, 0,8. Se o bit tem um valor 0 aqui no fenômeno lógico, a gente diz que ele é falso. A gente diz que ele é desligado, que ele é baixo, que ele não, ou que a chave é aberta. A gente vai ver já por que esse de chave é aberta. Já eu explico para vocês. E no bit de valor 1, aqui no fenômeno lógico, a gente diz que ele é verdadeiro, que ele é ligado, que ele é alto. Sim, né? E que a chave está fechada. Lembrem lá de eletrodinâmica do terceiro ano. Vocês aí que estão no primeiro semestre, ou para a galera também que é do semestre mais avançado, quando a gente fecha um circuito, né, um circuito elétrico, e a gente tem, por exemplo, aqui um gerador, ele vai passar com uma corrente. Se o circuito estiver aberto, ele vai passar corrente, né? Agora vamos dizer que eu coloque aqui mais uma malha. Vou colocar aqui uma malha adicional. Ou seja, ele vai passar a energia aqui, né? Vai passar aqui e aqui. Só que se eu colocar uma chave bem aqui, ó. Uma chave bem aqui. Ela abre o circuito, ó. Então aqui não vai passar energia. Só vai passar energia se eu fechar o circuito. Aí vai passar. Aí passa. Joia? Então o que eu estou querendo dizer para vocês? Se a chave estiver aberta, não passa tensão. Não passa corrente, né? Então, se a chave estiver aberta, o valor é 0, porque é falso. Não passa nada, não tem tensão ali. Agora, se o bit é valor 1, a chave está fechada. Quando a chave está fechada, o caminho está fechado e é possível passar a corrente ali. Então tem tensão, né? Então é isso que a gente denomina os fenômenos lógicos ou físicos. A gente tem um fenômeno físico, que é uma coisa que está ali, né? Ela está ali, que é uma coisa real, que é a tensão. E a gente tem um fenômeno lógico, que é a gente estudar esse nível de tensão e a partir desse nível de tensão a gente dizer qual o estado do circuito. Se ele está com corrente, se ele está com a chave aberta, se ele está falso, se ele está desligado, ou se ele está com a chave fechada, verdadeiro, se ele está ligado. Beleza? Então espero que tenha ficado claro aí na cabeça de vocês isso
que a gente vai utilizar isso mais tarde. Então é bom que fique bem claro isso. Joia? E a gente consegue ainda realizar a descrição de circuitos digitais, essa coisa linda aqui. A gente vai fazer essa descrição aqui rapidamente. Então, veja só, de novo, isso aqui eu vou falar para vocês durante essa aula inteira, que é que valores de saída de um circuito digital depende dos valores de entrada. Eu quero que vocês martelem isso aqui na cabeça de vocês, que um valor de saída de um circuito digital, ele vai sempre depender da entrada. Então, essa relação de entrada e saída, essa relação que ocorre entre as entradas e as saídas, ela é descrita por uma expressão lógica. A gente vai ter lá uma expressão lógica booleana, que ela vai pegar essa entrada, processar ela e devolver uma saída. Joia? E a gente consegue representar, a gente consegue construir essa expressão lógica utilizando operadores lógicos, que a gente viu lá em matemática básica. A gente tem quais? O OU, o I, né? A gente tem o XOR, a gente tem o NOT, né? O NOT, a gente tem a implicação, a gente não vai usar aqui, viu, pessoal? A gente não vai utilizar aqui. A gente vai utilizar o OU, o I, o XOR, a gente vai utilizar também o NOT, beleza? Então a gente consegue representar essa relação da entrada e da saída utilizando a expressão lógica. Então a gente tem uma porrada de operadores lógicos que a gente vai utilizar para construir essa expressão lógica. A gente tem o I, que é o AND, né? O OR, que é o OR. Negação, que é o NOT, que é não, né? O OR exclusivo, que é o XOR. E a gente consegue utilizar esses operadores lógicos para construir expressões lógicas. Beleza? A gente vai combinar esses operadores lógicos para criar expressões lógicas. Beleza? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Até fica melhor para vocês entenderem. É a questão lá dos átomos que eu falei. Da questão lá de ser discreto. Perceba só. João ligou o computador e jogou o GTA V. Ele fez duas coisas. O João ligou o computador e jogou o GTA V. Se eu pegar essa primeira parte aqui, essa primeira ação, e eu disser que isso aqui é P, e eu pegar essa segunda ação e disser que isso aqui é Q, eu posso juntar essas duas ações, né, utilizando um conectivo, utilizando um operador lógico. Então, João ligou o computador, P, e João jogou GTA V. Beleza? Então veja só, você pode estar pensando, isso aqui não tem nada a ver com a questão lá que você falou, do discreto. Claro que tem, veja só. Cada troço desse aqui armazena um valor. Isso aqui eu posso chamar de bit, não posso? Isso aqui pode ser 0 ou pode ser 1. Se isso aqui for 1, João ligou o computador. Se isso aqui for 0, João não ligou o computador. Veja só que 0 representa falso e 1 representa verdade. Então, o meu bit P é meu bit, ele pode representar ou 0, ou 1, ou falso, ou verdadeiro. E P vai estar representando uma informação, vai estar representando João ligou o computador. Eu posso dizer que P é um elemento discreto de informação. Ele é discreto porque ele consegue representar uma informação inteira com apenas dois valores, ou falso ou verdadeiro, ou 0 ou 1. Então eu consigo representar expressões lógicas utilizando esses elementos discretos, esses bits. Eles vão representar uma informação e eu posso pegar esses elementos e fazer expressões lógicas com eles, utilizando esses operadores lógicos. Com operadores lógicos e esses operandos aqui, eu posso construir expressões lógicas. Beleza? E essas expressões lógicas a gente vai utilizar muito no nosso curso, né? Seja ele de ciência da computação, seja ele de engenharia de computação, você vai utilizar muito. Beleza? Então veja só. Cada entrada, como eu falei, cada entrada, que a gente chama isso aqui de entrada, o bit, ele vai assumir um valor verdade. O que é um valor verdade? Ou ele é falso, ou ele é verdadeiro. Isso que é um valor verdade, ou ele é falso ou é verdadeiro, ou é 0, ou é 1. Então, entradas que assumem valores de verdade, entrada que tem um valor ou é 0 ou é 1, essa entrada aqui com esses valores vai descrever um valor de saída. Beleza? Então, a nossa saída, dependendo do valor de entrada,
ela vai ser verdadeiro ou vai ser 1. Ou ela vai ser falso e vai ser 0. Beleza? Então a gente vai ter como representar saídas a partir de entradas utilizando expressões lógicas. Então, vamos ver aqui esse exemplo aqui. P e Q. A gente viu que para isso aqui ser verdadeiro, isso aqui valer verdade, tanto P como Q tem que ser verdade. João ligou o computador e jogou GTA. Isso aqui só vai ser verdade se ele ligar o computador e jogar GTA. Se ele ligar só o computador e não jogar GTA, isso aqui não vai ser verdade. Se ele só jogar GTA e não ligar o computador, né, isso aqui não vai ser verdade. Se ele nem fez um, nem fez outro, não vai ser verdade. Só vai ser verdade se os duas ações aqui, esses 2 bits, forem verdade. Ó. Então, para que isso aqui tenha saída verdadeira, as entradas também tem que ser verdadeira. Também tem que estar 1, também tem que estar V lá, também tem que estar true. Joia? Então, a gente tem meio que esse problema, meio que esse impasse, que é saber todos os casos em que isso aqui tem saída verdade. Quais são os casos que isso aqui tem saída verdade? A gente sabe muito bem que os casos para isso aqui ter saída verdade é quando P é 1 e Q é 1, né? Só que se for utilizando outra expressão lógica, como por exemplo ou a negação, ou exclusivo, ou utilizar um concatenamento de operadores lógicos, como é que a gente vai saber todos os casos em que a expressão lógica tem saída verdade? A gente tem que utilizar uma outra ferramenta de descrição de circuitos digitais. A gente já viu que é a expressão lógica. A gente vai ver outra agora, que é a tabela verdade. A tabela verdade vai fazer exatamente o que a gente quer, que é listar todas as combinações de entrada. Então você vai ter combinações de entrada e para essas combinações de entrada você vai ter uma saída. Joia? Então, para cada combinação de entrada, você vai ter um valor de saída. E cada combinação dessa, de entradas e saídas, representa uma linha da tabela. Então, você vai ter um número de linhas da tabela igual a 2 elevado a n, em que n é as variáveis de entrada. E se eu tenho, por exemplo, dois valores de entrada, se eu tenho, por exemplo, A e B, né, que são meus elementos discretos, a minha tabela vai ter quantas linhas? Vai ter 2 elevado a 2, ó. Duas entradas. Vai ser 2 elevado a 2. Duas entradas. Minha tabela vai ter 4 linhas. Ou seja, vão ser 4 combinações de entradas e saídas. Joia? Então, a gente consegue representar o comportamento completo da expressão lógica utilizando a tabela verdade, utilizando essas combinações. Joia? Isso aqui é uma ferramenta muito poderosa. E levando em conta que uma expressão lógica pode ser utilizada para representar um circuito lógico, se a gente consegue representar o comportamento completo dessa expressão lógica, a gente consegue representar o comportamento completo do circuito lógico que essa expressão representa. Então vamos utilizar o exemplo anterior lá do P e Q. Eu tenho Z, né, que é uma saída Z, recebe P e Q. P e Q. Eu vou estar fazendo aqui utilizando o operador lógico I e as entradas P e Q. Então P e Q vai ser igual a Z. Z é a saída, P e Q são as entradas, né? E AND vai ser o operador lógico, vai ser o que eu vou utilizar para realizar a expressão lógica. Veja só, duas variáveis, 2 elevado a 2 combinações de tabela verdade, que é 4. Né? A gente vai ter duas variáveis e uma saída. E dependendo do valor de entrada, a gente vai ter uma saída diferente. Joia? Coloquei aqui a tabelinha. Então, tem o que P e Q, né? E a saída Z. Isso aqui é a tabela verdade. Eu coloquei aqui as combinações. 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1. Isso aqui são as 4 combinações possíveis. A gente tem 4 linhas aqui, que é 2 elevado a 2. E para cada linha de entrada, eu vou ter uma saída. Então, se as duas entradas forem 0, a minha saída vai ser 0. Se pelo menos 1 for 1, né? Se Q for 1 e P for 0, vai ser 0. Se P for 1 e Q for 0, vai ser 0. E se P e Q for 1, aí sim vai ser 1. Então veja só, para todas as combinações da tabela de verdade, eu tenho uma saída. E ela condiz. P e Q, se cada um for verdade, eu vou ter verdade. Joia?
Então a minha expressão lógica ela vai relacionar as entradas com as saídas. Cada entrada tem um valor e a saída vai ter um valor que condiz com a entrada. Veja só, quando os dois eram falso, esse aqui era falso. Mas quando os dois foram uns, esse aqui foi um. Então a saída depende das entradas. Joia? E tá aqui, se eu fosse, por exemplo, pegar essa expressão e aplicar ela num circuito lógico, né, no circuito digital, eu ia ter o quê? Eu ia ter duas entradas que iam ser colocadas por sinal digital. Eu ia ter aqui um circuito lógico que ia representar essa expressão lógica e eu ia ter uma saída. Então veja só, eu ia ter que ter um circuito lógico para realizar essa operação AND. Um circuito lógico para realizar o AND utilizando as duas entradas colocadas por sinal digital, né? E eu ia receber uma saída, que também é um sinal digital, como resultado dessa operação. E isso aqui é muito fácil de fazer. Essa questão de você conseguir descrever um circuito digital utilizando esses pequenos circuitos que conseguem realizar operações lógicas, que conseguem implementar operadores lógicos. E é isso que a gente dá o nome de porta lógica. Uma porta lógica, ela representa um operador lógico. Os nossos operadores quais são? I, o OU, o NOT, beleza? Ele consegue, as portas lógicas implementam isso aqui, né? Então a gente utiliza as portas lógicas na construção de circuitos digitais. Você vai pegar as portas lógicas e com as portas lógicas construir circuitos digitais. Portas lógicas, elas são os blocos fundamentais da eletrônica digital, que é o ramo que estuda esses conceitos de você ter poucos valores de tensão e com eles você conseguir representar várias coisas. E essas portas lógicas elas vão relacionar as entradas com as saídas. E cada porta lógica, né, que ela vai operar com valores de tensão digitais, elas vão implementar uma função lógica. Então a gente vai ter uma porta lógica para cada operador lógico, com exceção da implicação, né? A implicação a gente não vai utilizar aqui, não nessa aula, pelo menos. E a gente consegue implementar as funções lógicas utilizando as portas lógicas. Veja só, isso aqui é uma porta lógica, isso aqui é um circuito, mini circuito, isso aqui é um átomo de circuito que a gente dá o nome de AND, né? Ele representa a operação AND. Veja que a tabela dela é igual à do slide passado. Eu tenho duas entradas, ó, A e B, e uma saída C. E essa saída C condiz com as entradas, ó. Aqui se eu colocar 0 e 0, a saída vai ser 0. Se eu colocar 0 e 1, a saída vai ser 0. Se eu colocar 0 e 1 e 0, aliás, a saída vai ser 0. E se eu colocar 1 e 1, a saída vai ser 1. Então veja só, esse circuito aqui, esse bloco de circuito, esse bloquinho aqui, vai implementar a minha operação I, lá da matemática básica. Joia? A gente tem outros circuitos também. A gente tem esse aqui, que é o OU. Esse bloco aqui representa o OU. O que o OU faz? Ele é meio que dizem que ele é o contrário do AND, né? O oposto. Enquanto o AND só ativa se os dois estiverem ativados, o OR ativa se pelo menos um estiver ativado. Ó. Veja só, se os dois forem desativados, se os dois forem 0, ele vai ser 0, a saída C, né? Só que se uma das entradas pelo menos for 1, ó, uma entrada é 1, a outra é 0, então a saída é 1. Se uma entrada for 1 e a outra for 0 pelo menos, a saída é 1. Ou seja, se pelo menos uma entrada for 1, a saída vai ser 1. E aqui as duas entradas são 1, então a saída é 1. Aqui no I, os dois tem que ser 1, né, para ativar. Joia? Então a gente já tem aqui dois operandos. A gente tem aqui o I, né? O I e a gente tem o OU. Lá da matemática básica. A gente consegue implementar eles utilizando portas lógicas. E a gente vai pegar essas portas lógicas e ligando elas, a gente consegue construir um circuito digital. Isso aqui é a nossa porta lógica OU, né? Que lá da matemática básica é isso aqui, ó. Ela vai inverter o bit. Se o bit é 0, o resultado vai ser 1. E se eu colocar 1 aqui, o resultado vai ser 0. Né? O que ele faz? Ele pega um valor de entrada que está 1 e ele inverte. Esse valor de entrada fica 0. Se o valor de entrada fosse 1, vou pegar aqui outra cor. Opa, não está pegando. Opa, peguei a mesma cor. Se eu pegar um valor de entrada
que é 0, ele vai inverter e vai ficar 1. Joia? Então o NOT ele vai inverter o bit, ele vai fazer esse que a gente chama de complemento booleano. Se é 0, vai para 1. E se é 1, vai para 0. Joia? E a gente também tem a porta XOR, que ela só é ativa quando só das entradas for 1. Se as duas entradas forem iguais, elas são ela é não. Perceba só. Se as entradas forem iguais, ó, aqui as duas são 0, a saída é 0. Aqui as duas são 1, a saída é 0. Só que se as duas saídas forem diferentes, aí é 1. Aqui é 0 e 1, as saídas são diferentes, aí é 1. Só que aqui as duas são 0, a saída é 0. Aqui as duas são 1, a saída é 0. Ou seja, na porta XOR, para que você consiga uma saída 1, para que Y seja 1, ó, A tem que ser diferente de B. Se A for igual a B, a saída Y vai ser 0. Então, para que Y seja 1, pelo menos um tem que ser 1 e o outro tem que ser 0. E vamos dizer que seja aqui seja 1, esse aqui seja 0, a saída vai ser 1. Se esse aqui for 1 e esse aqui for 0, a saída vai ser 1. Agora, se esse aqui for 0 e esse aqui for 0, a saída vai ser 0. Beleza? Então, a gente tem mais algumas outras expressões, algumas outras portas lógicas, como a NAND e a NOR. A NAND é você pegar essa AND e inverter o resultado dela. Então, isso aqui é 0001, na NAND ia ficar 1110. Na NOR, que é a OR, o resultado da OR, aplicado no NOT, ia ficar 1 aqui e 000. Ele vai inverter o resultado. A XOR ela é implementada utilizando essas duas portas aqui. Beleza? E a NOT. Então, para você implementar uma XOR, você tem que utilizar essas duas. Essas três, aliás. Beleza? Mas a gente utiliza essas 4 portas, principalmente, ligando elas. Você pode ligar essas portas utilizando condutores. E a saída você liga, por exemplo, em outra porta. Dessa forma, você consegue construir circuitos digitais. Joia? Vamos pra frente. E a gente consegue, olha só que legal, a gente consegue construir blocos de circuitos lógicos utilizando as portas lógicas. Beleza? Então a gente tem aqui as portas lógicas. A gente vai construir blocos de circuitos lógicos utilizando elas. Você pega uma porrada de portas lógicas e utilizando essas portas lógicas você vai construir blocos de circuitos lógicos. Você vai construir blocos de circuitos lógicos que nada mais são do que você pegar portas lógicas e ligar elas entre si. Beleza? Então você, por exemplo, vamos dizer que eu tenho aqui uma entrada. Eu tenho aqui uma entrada. Cada entrada aqui vai receber um sinal digital, viu? E aqui dentro eu vou ter um quadradão. E desse quadrado vai ter uma saída. Saída Z. Só que aqui dentro vai ter uma porrada de porta lógica. Aqui vai ter dentro tem uma porrada de porta lógica. Essas portas lógicas vão pegar essas entradas. E vão processar elas de uma forma que a minha saída fique do jeito que eu quero. Vamos dizer que seja um sistema de alarme. Aqui dentro vai ter uma porrada de porta lógica que vai pegar essa saída, essas entradas e devolver uma saída digital. Beleza? Ele vai, como eu escrevi aqui, ele vai processar saídas a partir de entradas. Um exemplo de bloco de circuito lógico é o processador. O processador é um grande circuito digital, é uma grande junção de portas lógicas. Lá tem porta lógica, lá tem resistor, lá tem capacitor, lá tem muita coisa. Dentro da máquina, né? Dentro da máquina, dentro da placa-mãe, tem tudo isso, tem resistor. Só que dentro do processador a gente vai encontrar as portas lógicas que juntas criam esses blocos, esses circuitos, né? E a gente vai implementar o processador utilizando portas lógicas. A gente pode implementar basicamente quase tudo dentro do computador utilizando portas lógicas. Isso é bem legal. E a gente pega esses blocos, né? E a gente pode representar eles como uma caixa preta, como eu mostrei antes. A gente não precisa saber o que tem dentro daquele bloco. A gente pode utilizar sem saber. Então, eu coloquei até um exemplo bem legal aqui, que é o do somador. O somador, a gente utiliza ele todo dia para fazer somas na calculadora. Ele está lá dentro do computador, ele é um circuitozinho. E a gente utiliza esse circuito sem nem saber que ele existe. Ele é uma caixa preta, ele está ali e a gente nem sabe que ele existe. Então a gente, quando está
projetando circuitos digitais, a gente utiliza muitas caixas pretas. A gente tem um circuito, a gente tem um bloco de circuito lógico, que a gente não sabe como ele foi implementado, e a gente utiliza ele. A gente só precisa saber o que ele faz e colocar as entradas e receber uma saída. Então o que o somador vai fazer? Esse circuito somador que eu coloquei para vocês aqui, como o nome sugere, ele vai fazer a soma de números e devolver o resultado. Então ele vai receber dois números aqui, A e B, vai receber dois números aqui na entrada e ele vai devolver o resultado. Beleza? Então vamos dizer que ele receba, sei lá, 34 mais 10, o resultado vai ser 44, né? Só que veja só, que aqui ele só está recebendo um sinal, né? Um sinal só pode representar 0 e 1. Aqui também só está recebendo 1. Só pode representar 0 ou 1. Então a gente vai ter várias entradas, uma para cada dígito binário. Então vamos dizer que eu queira somar 3 bits com 3 bits, eu vou ter que ter 3 entradas para cada entradinha, né? Aqui é 3 bits e aqui é 3 bits. Aqui eu posso somar, por exemplo, 0, 1, 1 e aqui 1, 0, 0. O meu resultado vai ser o que? 1, 1, 1. Então eu não sei o que esse somador está fazendo, como é que o somador foi implementado, mas eu sei que ele vai fazer a soma. Beleza? Então a soma está aqui. Ele devolveu aqui a soma. Joia? É claro que também ia ter 3 saídas aqui. Beleza, o que eu quero que vocês saibam não é isso de questão de conexão. O que eu quero que vocês saibam que a gente vai ter blocos de circuitos que a gente vai utilizar depois, que eles foram implementados. A gente não sabe como eles foram implementados, só que a gente sabe que ele faz uma coisa e que ele recebe entradas e saídas. Ele recebe entradas e devolve saídas. E é isso que a gente precisa saber. Beleza? Então veja só, como eu expliquei aqui, os operandos da soma são inseridos no circuito por meio de sinal digital. O resultado sai do circuito por meio de um sinal digital. Se aqui o somador eu botar um bit só, colocar aqui 0 e 1, vai fazer a soma. Quanto é 0 mais 1? É 1, então a soma vai ser 1. Se eu colocar uma tensão baixa, né? Colocar uma tensão baixa. E aqui eu coloco uma tensão alta. Tensão alta aqui. Então o que vai acontecer? Ele vai somar a tensão baixa com a tensão alta e vai devolver uma tensão alta. Joia? Então o que eu estou querendo dizer para vocês? A gente pega os circuitos lógicos, as portas lógicas, e constrói circuitos lógicos. Então, aqui dentro dessa caixa, eu falei caixa preta para vocês não precisarem se preocupar com o que tem aqui dentro. Mas aqui dentro vai ter portas lógicas que vão construir um circuito lógico. Beleza? E a gente vai ter dispositivos lógicos que eles vão fazer várias coisas. A gente vai ter dispositivos lógicos que eles vão fazer somas, subtrações. Vai ter dispositivos lógicos que vai fazer, por exemplo, deslocamentos, vai fazer amplificação, sei lá. Você vai ter diversos dispositivos lógicos, diversos componentes digitais que vão operar em sinal digital. Só que o que eu estou interessado em mostrar para vocês aqui são os que armazenam dígitos binários. Você vai ter dispositivos lógicos digitais que eles vão armazenar bits. Então a gente tem, por exemplo, um dispositivo lógico que ele está implementado utilizando portas lógicas. E esse dispositivo lógico que ele está implementado utilizando portas lógicas vai armazenar bits, ou seja, ele pode armazenar ou uma tensão baixa ou uma tensão alta. Então você vai ter esse dispositivo lógico, a gente vai chamar de célula de memória. Ele vai guardar um sinal digital. Beleza? A gente está estudando memória agora, memória cache. Só que você vê que a memória cache ela vai guardar alguma coisa, ela vai memorizar alguma coisa. E lá a gente tem a memória cache como um dispositivo de memória. O dispositivo de memória ele é a junção de várias células de memória. Uma célula de memória guarda um sinal digital. E como é que se constrói uma célula de memória? Utilizando portas lógicas. Então veja só, tudo se conecta. Tudo se conecta, beleza? Então, como é que a gente pode representar ela? A gente tem uma célula de memória. A célula de memória ela recebe um sinal digital, guarda esse sinal digital e quando ele é requisitado, a pessoa pode reaver esse sinal digital. Beleza? Ele vai guardar, ele vai memorizar aquele sinal digital. Ele só vai ser retirado quando for requisitado. Beleza, pessoal? Então a gente tem, como resumir isso aqui, basicamente, portas lógicas são utilizadas na construção de blocos de circuitos lógicos.
Esses blocos de circuitos lógicos são construídos utilizando portas lógicas. E ele vai pegar esses blocos de circuitos, né, que são construídos com portas lógicas, vão pegar entradas e devolver saídas. E a gente pode fazer células de memória. A gente pode pegar entradas, isso aqui é um exemplo de bloco de circuito lógico. Ele vai pegar essa entrada e depois, quando eu requisitar, ele pode me devolver essa entrada por meio de uma saída. Beleza, pessoal? Então, em resumo, é isso a questão de portas lógicas. A gente vai ter aí sinais de entrada que determinam um valor de saída. Isso aí eu quero que vocês, se puderem, tirar uma foto disso aqui e pregar na parede é uma boa. O que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui. Circuitos digitais, tudo no computador é um circuito digital, tudo no processador é um circuito digital. Então você vai ter circuitos de entrada, e você vai ter um circuito digital e você vai ter um sinal de saída. Você vai ter sinais de entrada processados no circuito digital que vai gerar um valor de saída. Joia? Então, eu queria só fazer com vocês aqui um experimento. Eu mostrei para vocês aqui uma porrada de circuitos, né? E acabei não mostrando como é que essas coisas funcionam. E eu vou mostrar para vocês agora como é que é um circuito na prática. Beleza? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui a gente tem um circuito, vou tirar isso aqui do meio. É um circuito bem simples, é um circuito de uma calculadora. Pode parecer grande, mas isso aqui é bem simples. Foi uma coisa que eu fiz na brincadeira mesmo. E o que a gente tem aqui? A gente tem grandes caixas pretas. Veja só, isso aqui são caixas pretas. Você não está vendo portas lógicas aqui, você só está vendo caixas pretas. Está vendo o quê? Isso aqui é uma caixa, isso aqui é uma caixa, isso aqui é outra caixa. Veja que o nome é diferente, isso aqui é outra caixa. Então a gente vai ter caixas aqui, ó. E ligando essas caixas a gente vai ter fios, vai ter condutores. Então a gente pode inserir dados nessas caixas utilizando sinais digitais. Todos esses sinais digitais estão em 0. Se eu quiser colocar em 1, sinal digital está em 1. Opa, aqui mostrou 1. Tava 0, aqui mostrou 1. Aqui, ó, eu quero colocar um sinal digital. Aqui é 0. Opa, aqui é 1 agora. Ó, sinal digital aumentou. Vou colocar 1 aqui. Opa, aqui era 0, agora é 1. Então, esse é meu bloco lógico. Esse meu bloco aqui, essa minha caixa preta, tá verificando essas entradas aqui que são sinais digitais. Olha, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tá verificando isso. Tá transcrevendo nesses dois displays de 7 segmentos. Então veja só. Joia, olha só que massa, cara. Ele tá pegando o meu sinal digital e transcrevendo nos displays. E veja só que tem um display menor aqui, um displayzinho maior aqui, aliás. O que ele está fazendo? Isso aqui é uma soma, isso aqui é uma mini calculadora. Como eu escrevi aqui, uma Simple Adder Machine, uma máquina de somar simples. Veja só, vou fazer uma soma bem simples aqui. Aqui eu tenho 1, né? Aqui eu tenho 1 e aqui eu quero somar 2. Minha soma vai ser 3. Olha que legal. Eu tenho 82 aqui e eu quero somar com 11. Então vou colocar 11 aqui e eu vou somar o resultado é 93. Olha que massa. Então, eu tenho caixas pretas que ela tem entrada e ela tem saídas. E essa caixa preta vai pegar minhas entradas, que são meus sinais digitais, vai realizar operações nesses sinais digitais e vai me devolver sinais digitais de saída. E esses sinais digitais vão ser utilizados em outras coisas. Beleza? Então, olha essa caixa preta aqui. Vou vir bem nela aqui, ó. Essa caixa preta, ela é uma porrada de porta lógica, ó. Uma porrada de porta lógica aqui, ó. Porta XNOR, que é uma porta XOR, que você aplica uma inversora. Essa aqui é uma porta OR, uma porta NOT, uma porta I, uma porta OR, né? Essa aqui é uma porta I, uma porta OU, né? Tava usando em inglês. E veja só que essa caixa preta é essa caixa preta aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Só que tem essas outras caixas pretas aqui também, que elas são diferentes. Que essas caixas pretas são essa bem aqui, ó. Olha só. E dentro dessa caixa preta tem outra caixa preta, ó. Essa BRC. Cadê ela aqui? BRC. E dentro dessa caixa preta tem outra caixa preta, BFA, que é essa bem aqui, ó. Deixa eu ver. Eu acho que é essa aqui. Isso. Então, olha só, eu construí um circuito e utilizei esse circuito na construção de outro circuito, que utilizei esse circuito na construção de outro circuito,
E com esse circuito eu utilizei ele na construção de outro circuito. Então veja só, meu circuito grande aqui, ele nada mais é do que você pegar vários circuitos, várias portas lógicas e construindo circuitos até que o circuito fica uma coisa bem legal, uma coisa bem implementada. Beleza? Então no final é isso. Aqui eu tenho uma calculadora. Que essa calculadora vai fazer o quê? Esses meus circuitos aqui, eles vão manipular esses sinais de entrada e vão somar eles, ó. Deixa eu ver aqui um valor legal. 10, 60. Isso aqui é o valor de entrada, ó. 6, ó, 6. Tá aqui 6, né? E aqui 0, 0. Aqui, ó, se eu colocar 8, ó, 4, 2 e 1. 6, 2, 6. Legal. 7. Joia? Ele tá decodificando essas minhas entradas nos displays. Olha que massa. Decodificando minhas entradas nos displays. E tá fazendo a soma aqui, utilizando tanto essas caixas aqui, que aqui dentro vai ter portas lógicas, como esses fios que eles vão estar ligando os componentes. Lembra que antes eu falei que entre os componentes do computador tem fios, tem condutores, tem caminhos. Então é isso aqui. Beleza, pessoal? Então é só uma amostrazinha que eu queria fazer com vocês. Beleza? Vamos continuar aqui. A gente já está quase no finalzinho. Essa parte aqui é bem introdutória mesmo. Então, a gente tem também... Lembra que antes a gente falou que a CPU ela é dividida em ULA, em UC e em registradores? Então, a nossa CPU ela é dividida em 3 partes. A gente vai ver cada uma aqui sucintamente. A ULA, que é a unidade lógica aritmética, ela vai realizar operações lógicas e aritméticas sobre dados de entrada. Vai pegar dados de entrada e sobre esses dados de entrada ela vai realizar operações lógicas e ou aritméticas, né? E ela vai expelir uma saída, joia? E essa ULA, ela pode dizer que é a essência do computador. Porque se a gente tem a CPU e a CPU que processa dados, e dentro da CPU a gente tem 3 unidades, e a unidade que processa dados dentro dessa CPU é a ULA, então a gente pode dizer que a ULA é a essência do computador. Beleza? Então, a gente tem que outros elementos de hardware, o principal objetivo deles é levar dados até a ULA. A gente vai ver que isso se prova verdade quando a gente vê os outros 2 componentes da CPU. Veja só, a memória, ela leva dados até a CPU, né? Ela guarda dados da CPU e a CPU vai lá pegar dados para ela. Quem manipula esses dados é a ULA. Beleza? Isso também vale para os dispositivos de entrada e saída. Joia? E exemplos de operações realizadas na ULA. A ULA realiza operações lógicas e aritméticas. Operações lógicas, ela vai comparar 2 números e vai dizer se eles são iguais, se um é maior que o outro, se um é maior que o outro, se são iguais. Ela vai inverter o sinal de um número. Se o número é positivo, ele vai ser negativo. Ela pode somar, subtrair, multiplicar ou dividir 2 números. Então ela recebe 2 números na entrada e de saída ela devolve o resultado dessa operação. Então, a gente pode fazer uma analogia que a ULA, ela nada mais é do que os braços da CPU. A CPU ela vai manipular as coisas, né? A CPU manipula tudo. Só que dentro da CPU, quem está manipulando os dados é a ULA. Beleza? É a ULA que está manipulando os dados. Eu coloquei aqui um exemplo de uma ULA bem simples. Essa ULA aqui ela é totalmente feita em portas lógicas. Veja só. A gente tem portas NOT. Beleza? A gente tem portas NOR, portas NOR, a gente tem portas I, a gente tem portas XOR, tá vendo? A gente tem uma porrada de portas. Vocês viram que lá no meu circuito a gente tinha uma porrada de caixa preta, mas não, aqui são as portas lógicas jogadas. Por quê? Porque lá no meu eu fui fazendo um circuito utilizando portas lógicas e encapsulando. Eu fiz um circuito menor, depois eu utilizei esse circuito na construção de circuito maior e fui fazendo isso até eu ter um circuito encorpado. Isso é só por questão de organização, viu, pessoal? Isso depende muito do projetista. E eu coloquei aqui do lado o significado, né? O símbolo da ULA. A ULA recebe valores de entrada, ó, valores de entrada e devolve valores de saída. Então ela recebe um negócio que a gente vai ver daqui a pouco, que é flags. Ela recebe os operandos para fazer a soma, multiplicação, sei lá. E ela devolve o resultado, né? Ela devolve os resultados.
da operação. Joia? Beleza. Então, vamos ver agora a unidade de controle. A gente já viu a ULA, que é quem faz as operações, quem faz as somas, as subtrações e tal. E a gente tem a ULA como o cérebro da CPU. Se a gente tem o CPU é o cérebro do computador, quem na verdade é o cérebro é a ULA. É a ULA que vai fazer as operações de controle. Ela vai fazer o controle da ULA. Se a ULA é quem faz o trabalho manual, quem vai fazer o trabalho cerebral, quem vai fazer aquele controle da ULA, vai ser a UC. A UC vai fazer o gerenciamento da ULA. Beleza? E vai fazer esse controle, esse gerenciamento por meio de sinais de controle. Você vai ter sinais digitais lá, aqueles sinais digitais com apenas 2 níveis de amplitude, para controlar a CPU, a ULA. Então a ULA, na hora de fazer o seu manipulação de dados, vai receber dados de controle para saber o que é para fazer. Beleza? E a UC, além de controlar a operação da ULA, vai fazer o controle da movimentação de dados, vai fazer o controle do que entra, do que sai. O fluxo de dados, né? O fluxo da entrada e de saída, vai fazer esse controle. E em resumo, a UC nada mais é do que o guia da ULA, né? A UC é o guia da ULA na execução dos comandos. A ULA vai ter vários comandos protocolados para serem executados e a UC que vai dizer qual vai ser executado por vez. Execute isso aqui, depois execute isso aqui, depois execute isso aqui. Beleza? Então a gente vai ter a UC aí como o cérebro e a ULA como os braços, né? Vai ter o trabalho manual. E como eu falei antes, a gente tem umas pequenas memórias dentro da CPU, que a gente chama de banco de registradores. Esses registradores são para armazenamento temporário. Você vai guardar coisas dentro desses registradores. Beleza? E esses registradores eles estão localizados dentro do processador. Você consegue ter acesso a eles lá. Eles são células de memória pequena. Estão bem pequenininhas mesmo dentro do processador. Então, enquanto a sua memória RAM, a sua memória principal, por exemplo, tem 4 GB de memória RAM, né? 4 GB, veja só, 4 GB daqui. Você pode até não saber o que isso significa, mas sabe que isso é muito, 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 muito. Isso aqui é a memória principal. O registrador geralmente tem 64 bits, 32 bits. Isso é muito pouco mesmo. Só que isso aqui é muito mais rápido, justamente porque o negócio da distância que eu te falei, que a CPU ela percorre para acessar o registrador. Então a gente tem aqui caminhos ligam a CPU até a memória. Só que veja só, a CPU aqui, ela dentro dela mesmo tem um registrador. Então o que você acha que é mais rápido? Ela acessar esse registrador que está dentro da CPU ou ir até aqui, acessar a memória e voltar? É claro que o CPU é mais rápido, né? Porque ele está perto, ele está dentro da CPU. Então são células pequenas que elas são muito caras. E elas são utilizadas nas operações da ULA. Toda vez que a ULA vai fazer uma operação de soma, uma operação de subtração, os operandos dessa operação estão nos registradores. Então, um exemplo de operação. Você quer subtrair dois números. Um registrador vai ter um operando, o outro registrador vai ter o outro operando, e o terceiro registrador pode ficar com a soma, vai ficar com o resultado da subtração, aliás. Beleza? Então, aqui, ó. Eu tenho um registrador, que é o primeiro operando, o outro registrador, que é o segundo operando, e o registrador 3, o terceiro registrador, ele vai receber o resultado da subtração. Joia? A gente tem que ficar atento a isso. E essa operação ela é implementada com circuitos lógicos. Então a ULA, que a gente tinha visto antes, que era feita com circuitos lógicos, é ela que vai realizar essa operação. Joia? E a gente vai ter também flags, né? Que elas vão determinar o estado do processador após uma operação. Então, se o processador faz uma operação, como por exemplo a operação de subtração, depois dessa operação, o processador vai ficar de uma certa forma. Ele vai ter um estado que vai dizer como foi aquela operação anterior. Tipo, você quer saber como essa operação foi, só que só o resultado daquela operação não vai te falar muita coisa. Como é que foi aquela operação de subtração? Poxa, só esse resultado aqui não me diz muita coisa. Será que a implementação foi direita e tal? Então, você vai ter flags que vão dizer qual é o estado do processador depois de uma operação. Joia? Então,
Você vai ter essas flags que vão dizer como é que o processador ele vai estar depois das operações. A ULA ela define flags como resultado de operação. Então a ULA ela vai retornar além do resultado da operação, ela vai retornar flags e essas flags ficam salvas em registradores, beleza? Então uma flag ela está ativada ou definida se ela tiver 1, né? Então a gente diz que uma flag está ativada ou uma flag está definida se ela tiver 1. Ou seja, se aquele estado que ela define, cada flag ela representa um estado, né? Então se aquele estado estiver ativado, se aquele estado se o seu processador ele tiver ficado num certo estado após uma operação, aquela flag que representa aquele estado vai ficar ativa. Eu vou já dar um exemplo para vocês, vai ficar mais fácil entender. Mas veja só, as flags elas ficam salvas dentro de registradores. Então vamos fazer aqui uma brincadeirazinha. Eu vou voltar aqui só para tirar aqui o esse tá aqui, pronto. Vamos fazer aqui. Como era o símbolo da ULA? É assim, né? Símbolo da ULA. A ULA recebe dois operandos para fazer as operações B e A, né? E ela recebe um sinal de controle da UC. Vai receber um sinal de controle da UC para dizer qual operação vai fazer. E a ULA vai retornar o resultado daquela operação. Esse é o resultado. E ela também vai retornar flags. Vai retornar flags decorrente dessa operação. Então veja só. A ULA vai pegar esses operandos, vai fazer a operação baseado no sinal de controle. E além de retornar isso aqui, também vai retornar uma flag que vai dizer como aquela operação foi. Então veja só. Tenho aqui minha ULA, né? E eu vou fazer uma operação como essa aqui. Vou fazer uma subtração. E reg 1 tem 5. O valor de reg 1 é 5. E o valor de reg 2 é 5 também. Qual vai ser o resultado de reg 3? Vai ser 0, né? 5 menos 5 é 0. Eu tenho uma flag chamada zero flag. Ela é definida, ou seja, ela é ativada. Ela vai ter 1 lá, vai estar 5 volts. Se o resultado de qualquer operação for 0. Então, toda vez que o resultado de uma operação for 0, essa zero flag vai ser definida. Então, veja só. 5 menos 5 é 0. O resultado aqui é 0. Então, a ULA vai retornar o resultado 0 e vai retornar uma flag. Ou seja, a flag que ela vai retornar vai ser a zero flag, que a gente chama de ZF. Igual a 1. Então, olha só que legal. Ela vai retornar o valor 0 como resultado da subtração e também vai retornar uma flag dizendo qual for o resultado daquela operação. Como é que o processador ficou depois daquela operação. O processador acabou de fazer uma subtração que resultou em 0. Então ele retorna o valor 0 aqui e diz que a operação resultou em 0 utilizando flags. Beleza? Então a zero flag é ativada justamente porque a última operação foi 0. Então veja só. O estado do processador depois da operação. A operação foi resolvida, né? Fez essa operação. Então o CPU, a ULA vai retornar o resultado da operação e vai retornar uma flag sobre aquela operação. Aquela operação ela resultou num resultado, né? Ela teve um resultado dela. E ela também teve um estado. E esse estado, que no caso é um resultado 0, foi retornado numa flag, que a gente chama de zero flag. Tem muitas outras flags. Isso aqui é só um exemplo. E a gente tem aqui esses registradores de flags, que eles vão guardar flags. E um registrador, ele é um armazenamento, ele é uma célula de armazenamento, né? São células de memória pequena. Então isso aqui vai receber um sinal, ou seja, vai receber se aquela flag está ativada, definida, né? E vai ficar lá guardado. E depois, quando a pessoa quiser verificar se aquela flag está ativa ou não, é só ela requisitar e você consegue pedir de volta aquele mesmo valor que ela recebeu. Então, eu fiz essa operação aqui, deu zero flag, né? A ZF é 1. Então, vamos dizer que isso aqui seja o registrador que vai salvar a ZF. Aqui entrou 1, joia? Então, ficou salvo aqui. Aqui tem 1. E depois eu vou fazer uma verificação. Poxa, a minha última operação deu 0. Então você vai verificar aqui. Você vai pegar a 0F daquele registrador e você vai verificar. Deu 0.
Não sei, vou ver aqui. Como é que você consegue fazer isso? Porque aqui no registrador já estava salvo aquela flag, né? Então você consegue em registradores salvar coisas, você consegue salvar alguma coisa lá para ver depois, e especificamente operandos da ULA. Você vai ter registradores para ser utilizado em operações da ULA, e você também vai ter registradores para utilizar para salvar as flags depois da operação. Não precisa nem dizer, né? Mas depois de uma operação, a flag vai ser ativa, por exemplo. A flag é ativada aqui. Só que depois de outra operação, se não der 0, a ZF ela vira 0. Beleza? Então, por exemplo, se for 5 menos 5 a primeira operação, o resultado é 0. Então a ZF ela vai ficar 1. Se eu pegar esse valor aqui e eu quiser requisitar ele, vai requisitar 1. Agora se eu fizer, por exemplo, a próxima operação vai ser o quê? 4 menos 1 é 3. Opa, não deu 0. Então ele vai vir bem aqui e colocar 0 na 0F. Então não foi 0 o resultado. E se eu quiser depois verificar esse resultado lá no registrador, ele vai estar 0. Porque a última operação não foi 0. Joia? Para a gente fechar aqui, vamos só estudar rapidinho aqui o funcionamento da ULA. Então a ULA, como eu falei antes, ela vai ter entradas e vai ter saídas. Quais são as entradas da ULA? A gente vai receber primeiro sinais de controle para dizer qual vai ser a operação realizada na ULA. Esses sinais de controle vão ser emitidos pela UC. Faça uma soma, faça uma subtração. Quem vai dizer isso vai ser esses sinais. E registradores de operando. Aqui vai ter os operandos. Por exemplo, some 1 mais 1. Então essa soma, quem vai dizer é o sinal de controle. E esses operandos vão estar nos registradores. Beleza? Então, de novo, esse sinal de controle vai ser dado pela UC para dizer qual a operação. Se for soma, subtração, multiplicação. E esses operandos, que vão ser utilizados na operação, são digitados pelos registradores. Esse 1 vai estar em um registrador e esse outro 1 vai estar em outro registrador, né? E a ULA, ela emite saídas também. Ela vai emitir o estado do processador, as flags. Por exemplo, se for 0 o resultado, ele vai emitir a 0 flag, né? E vai emitir o resultado também em registradores. 5 menos 5, o resultado é o quê? É 0. Então vai ter um registrador lá que vai receber o valor 0. Jora? Então tá aqui a ULA, né? Nossa ULA, que é um bloco lógico. Isso aqui dentro vai ter uma porrada de portas lógicas. Elas vão receber sinais de controle para dizer qual operação vai ser realizada. Vai receber registradores de operando, né? Dizendo quais são os operandos, quais são o que vai ser feita a realização, sobre quais dados serão feitas a operação. Desculpa, eu dei uma travada aqui. Se, por exemplo, for somar 1 com 2, então vai ter um registrador com 1 e outro registrador com 2. E o resultado da operação, ele vai retornar em outro registrador. Vai ter um registrador aqui que ele vai ser 3, né? Por exemplo, 1 mais 1 é 3, 1 mais 2 é 3. Ele vai retornar aqui, joia? E vai retornar flags também. Essas flags vão dizer como é que está essa operação depois como é que vai estar a ULA depois daquela operação. Beleza? Então é isso aí que eu queria falar com vocês. Só mostrar como é que se dá o funcionamento de um computador no super lá embaixo, lá nos circuitos. Como é que a ULA se comporta? Quais são as entradas? Sinal de controle, né? Registradores de operando, flags, que é o estado do processador, e o resultado, né? E a gente pode até fazer uma revisão aqui para a gente ver o que a gente aprendeu hoje. É bem legal a gente conseguir fazer essa revisão. A gente tem um modelo computacional básico, que é o que a gente viu lá no comecinho. Esse modelo computacional quer dizer, né, que eu vou estar dividindo meu computador em blocos. Então, meu modelo computacional, ele é a divisão do computador em blocos. E quais são esses blocos? A unidade de estado de processamento, ela vai processar dados. A memória, ela vai guardar dados. E o dispositivo de entrada e saída, eles vão levar dados até o processador e vão trazer dados do processador, né? E a gente vai ter também o funcionamento do computador. Eu não escrevi aqui. Mas o funcionamento do computador basicamente é você processar dados baseados nos dispositivos de entrada e saída e na memória. Joia? E o computador ele é construído em cima de componentes eletrônicos. No computador você vai ter componentes feitos em sinais digitais, em sinais analógicos, né? Você vai ter componentes lá que vão operar
com sinais digitais, outros componentes vão operar em sinais analógicos. Só que na processador a gente utiliza sinais digitais, né? A gente vai estar utilizando circuitos para processamento de dados. A gente vai operar esses circuitos em sinais digitais, portas lógicas. A gente vai estar utilizando lá sinais de entrada com sinais digitais. Sinais de saída são sinais digitais que vão operar em níveis lógicos de 5 e 0 volts. Joia? E a gente consegue realizar a descrição de circuitos digitais. Como é essa descrição? É a gente fazer essa relação das entradas com as saídas. A gente criar uma saída a partir da entrada. E como é que a gente consegue fazer essa descrição, essas relações? Utilizando operadores e expressões lógicas. A gente pega operadores, cria expressões lógicas. Essas expressões lógicas elas vão representar circuitos digitais, né? Então a gente consegue utilizar a lógica booleana para representar essas expressões lógicas. A gente tem uma tabela verdade que ela vai relacionar todas as combinações de entradas a cada saída, beleza? A gente vai ter portas lógicas que essas portas lógicas são os átomos da eletrônica digital. Com essas portas lógicas você consegue construir circuitos lógicos, beleza? As partes fundamentais da eletrônica digital, essas portas lógicas. Joia? E a gente consegue também construir com portas lógicas blocos de circuitos lógicos que eles vão fazer essa junção de portas lógicas e fazer esse controle. Pega uma entrada e devolve saídas baseado no que eu quero. E a gente tem que a unidade central de processamento, ela é o cérebro do computer, beleza? Ela que vai fazer o processamento de dados do computador. E a gente tem a ULA, que ela que vai fazer o processamento específico, ela que vai processar os dados, vai fazer as operações lógicas e aritméticas, beleza? E a gente também tem a unidade de controle, que ela vai fazer o controle da operação da CPU, ela que vai controlar o fluxo de dados, vai controlar o fluxo de entrada e saída de dados, né? E a gente tem um banco de registradores, que eles são células de armazenamento internos da CPU, utilizados lá no funcionamento da ULA. Na hora que a ULA está funcionando, ela está utilizando esses registradores. E na hora que a gente vai utilizar a ULA, a gente dá o que para ela? A gente dá operandos, e a gente dá sinais de controle, e a gente recebe o que? A gente recebe o resultado da soma e flags. O resultado daquela operação e flags. Beleza? Operandos. Se eu tenho, por exemplo, 5 mais 5. A operação de soma, ela é a UC que diz. Você vai fazer uma soma. Não, você vai fazer uma subtração. Quem diz a operação é a UC. E isso aqui são os operandos, que estão em registradores. E o resultado vai estar em registrador também, 10. Beleza? Esse eu queria falar com vocês hoje. A aula foi bem legal, foi bem divertida. Eu me diverti ensinando aqui. E eu só queria fazer um adendo aqui. Se vocês conseguirem pesquisar mais disso aqui, essa parte é bem legal, essa parte é bem legal. Eu acho que eu expliquei bem rápido dela, por causa do tempo mesmo. Mas se vocês conseguirem ver essas relações entre os circuitos digitais e as expressões lógicas, é bem legal. Se vocês conseguirem pesquisar isso aí, eu posso até disponibilizar depois. É bem legal vocês estudarem isso. Beleza, pessoal? A gente fica por aqui e até a próxima. Valeu!